Bem, pessoal, vamos começar, né, a gravação aí desse primeiro vídeo. Como vocês me pediram, fazer uma apresentação bem sintética do conteúdo que nós já trabalhamos, né? Então, se trata de uma revisão e eu vou fazer ela realmente de uma forma superficial. Recomendo depois vocês conferirem os slides que eu compartilhei com vocês, tanto no Google Drive como na nossa sala do curso, na plataforma Moodle, né? Então, nesse slide a gente trabalhou desde o processo da independência até o período da Guerra de Secessão, que foi mais ou menos nós paramos antes do surto da Covid, da pandemia. E o objetivo aqui é fazer alguns vídeos curtos, trabalhando de alguns temas, né, trabalhando alguns temas centrais para essa discussão. Primeiramente, então, vou falar da formação dessas 13 colônias. A gente relembra que uma das coisas que marcou muito o imaginário em torno dessas 13 colônias foi a questão da imigração de puritanos, de protestantes puritanos que vinham perseguidos, das guerras religiosas que ocorreram na Inglaterra. Então, eu trouxe aqui um dos quadros que representa isso, né? Essa imagem do protestante que sai da terra-mãe, sai da Inglaterra e vai para o Novo Mundo. E com isso tenta reconstruir todo um ideário nessa região e que deu muito a cara, né, das 13 colônias nesses primeiros momentos. É importante a gente, para entender a formação da Inglaterra nesse período, a gente considerar, da Inglaterra, desculpem, das 13 colônias nesse período, é importante a gente pensar como estava organizada a Inglaterra e que fatores que contribuíram para que houvesse essa colonização nas Américas, né? Uma das coisas relevantes para a gente relembrar é a questão das guerras civis, né? A Guerra das Duas Rosas, como ficou conhecida, a Guerra Civil Inglesa, aí no século XV, que acabou contribuindo para o enfraquecimento dos poderes locais e o fortalecimento do poder central, possibilitando a subida ao poder da dinastia Tudor e a centralização política na Inglaterra e a formação de um regime absolutista. Esse regime favoreceu o processo de colonização, especialmente no reinado da rainha Elizabeth, né? Outro aspecto também importante da gente relembrar, e eu recomendo vocês retomarem aí os materiais, o livro da história dos Estados Unidos e nossos slides, diz respeito às transformações econômicas também que se dão aí, principalmente no século XVII, o processo de cercamentos dos campos em que uma parcela grande da população é expulsa dessas regiões, né? E que favorece, inclusive, posteriormente o desenvolvimento industrial na Inglaterra, que é pioneira da Revolução Industrial, graças ao grande quantitativo de mão de obra disponível que ela tem em função desse cercamento dos campos para a criação de ovelhas. Então, a gente tem esse contexto, né, que favorece também a imigração devido a esse excesso populacional. Então, muita gente sai da Inglaterra e migra aí para essas 13 colônias. Então, indo diretamente agora para as 13 colônias, eu coloquei esse mapinha para mostrar quais seriam as divisões regionais dessas 13 colônias, porque tradicionalmente a gente entende elas, né, como características distintas e essa distinção está principalmente na caracterização das colônias do norte e as colônias do sul. A gente tem as colônias do centro, né, que seriam intermediárias nessas características, mas eu trouxe aí justamente essa divisão. Como vocês podem perceber, essas 13 colônias ocupavam ainda nesse primeiro momento, antes da independência, um território bastante pequeno, né, bastante restrito em relação ao que hoje é os Estados Unidos. Vocês observam em comparação, a gente tem aqui o continente americano, né, como um todo. A área desse mapa que eu mostro para vocês é apenas esse quadrado aqui, e desse quadrado uma pequena região, que seria essa região ocupada pelas 13 colônias, muito menos do que ocorre atualmente a ocupação do território. É importante destacar que essas colônias elas tiveram formações bastante distintas entre si, e isso vai ter um efeito de longo prazo. Isso vai influenciar tanto nas diferentes posturas dos colonos em relação ao processo de independência, como também vai influenciar na forma como essas colônias se constituem e depois se tornam estados da federação, uma vez que os Estados Unidos se formam como um país independente, contribuindo para o processo de conflito e guerra
entre as colônias, não, agora entre os estados do norte dos Estados Unidos e os estados do sul. Isso está tudo ligado com as diferentes formas de colonização. Então é importante a gente relembrar que as colônias do norte foram as colônias em que predominavam a pequena propriedade, o trabalho livre, familiar, o desenvolvimento de atividades manufatureiras voltadas para o próprio mercado interno, para a própria região, enquanto as colônias do sul já eram colônias que estavam mais ligadas aos interesses metropolitanos, aos interesses ingleses. Então elas eram colônias marcadas pelo latifúndio, a grande propriedade rural, a utilização do trabalho escravizado e outras formas de trabalho servil semelhantes, né, próximas aí à escravidão. E ela não teve um desenvolvimento manufatureiro. Essa região, inclusive, importava muitos produtos ingleses, importava quase tudo, né, em termos de produtos, especialmente produtos de luxo, enquanto no caso da colônia do norte eles produziam, né, produtos mais simples, manufaturados, voltados para a própria colônia. Já as do sul, não, elas importavam, elas traziam produtos ingleses. Essas colônias do sul, elas estão muito ligadas também ao desenvolvimento, especialmente posteriormente, né, quando a gente começa aí o desenvolvimento da indústria na Inglaterra, elas estão principalmente voltadas para fornecer produtos, inclusive para a indústria, como é o caso do algodão, da produção algodoeira. Mas já antes ela estava ligada a uma produção voltada para fora, né? É uma produção extrovertida, uma produção voltada para o mercado externo, a produção de tabaco, de exportação. Então, elas são colônias bastante distintas. As colônias do norte, essas sim correspondem àquela imagem do protestante que vem para cá para construir uma nova realidade, né? Para poder vivenciar a sua religião de uma maneira livre das guerras religiosas que estavam se dando lá. E construir uma nova comunidade em que pessoas comuns, né, os pequenos, convivem e produzem mutuamente. Já as colônias do sul, elas já são uma colônia mais clássica, né, uma colônia mais voltada para esse mercado externo. Outro aspecto importante, desculpa, acho que eu vou parar por aqui por enquanto, e aí eu gravo mais um vídeo para pensar no contexto que leva à independência dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal, por enquanto, né? Eu vou fazer os videozinhos curtinhos, como combinamos, e vocês vão se familiarizando, né, pouco a pouco com esse novo formato que a gente vai trabalhando, e vamos ver se funciona, se não funciona, né? Deem aí depois suas respostas, comentários, né? A gente conversa daqui a pouco.